Cara, então o senhor abriu, o senhor chegou até aqui nessa página que eu tô. Eu creio, Certo. eu Ela só creio, tava ali. eu creio que o senhor está com uma página em branco. Acho que é só isso a diferença da minha para a sua. Deixa eu ver como que eu coloco uma página em branco aqui. Bom, então o SAS é isso aqui. O SAS é indiferente, ele só deixa mais bonitinho de uma versão para outra, que ele fala aqui desse estúdio aqui. Eu não sei se você já abriu o SAS alguma vez na vida ou não, mas indiferente disso é o seguinte, ele é uma tela em branco. Aqui esse é o SAS Basic, que é chamado, tá? Essa tela em branco aqui é conhecido como SAS Basic. Quando você, o lugar que você for trabalhar que tem um pacote SAS, ele tem o SAS Base, e só que hoje eles chamam de SAS Guide. Peraí, vamos compartilhar essa tela comigo aí, peraí. Viu aí? Já. Ah, aqui, foi. Então, olha só. Se eu tá em My Folders aqui, né? Dá um clique Uhum. no My Folders aí. Tem alguma coisa? Não. Dá, dá, Já... dá um atualizar nessas duas setinhas que tem à sua direita. Isso. Aí o que acontece? Então vamos lá, vamos brincar aí no SAS. Então você tem aí o SAS aberto dessa forma, como você está vendo aí, e é uma tela em branco. Então você tem o Visual Program, né? Esse Visual Program tem uma setinha de mais aí, não tem? Logo debaixo do Flow aí, Sim. dá um clique nele. Isso. Aí você vai importar dados. Né? Isso. Aí o que acontece? Dá um clique duplo nessa caixinha aí. Vê se ela. Aí, beleza. Ele abriu aquela caixa, entendeu? Uhum. Aquela caixa, o que você estava fazendo, chama. Se você voltar, tá vendo que ele tá assim, Process Flow 1? Sim. Se você voltar, acho que você volta para aquela caixa. O que acontece? O que é o Process Flow? Né? É um fluxo de, como o próprio nome está falando, é um fluxo de processo. Por isso que esse daí é o point click que eu falei para você. Você vai conectando as caixinhas, entendeu? Que nem ali, se você for naquele maisinho, tem como fazer carry. O que é o carry? Sei lá, é cruzamento de base, é uma consulta. Como se fosse no SQL. Ele vai até usar a linguagem SQL para fazer isso, na verdade. Você junta as coisas que você quer, você puxa as caixinhas, clica em cima dela, joga as coisas dentro, volta, conecta tudo e ele vai fazendo para você. Ele forma um fluxo, como se fosse um fluxograma das coisas que está acontecendo. Entendeu? Então você pode ir ligando as caixinhas, essa é a ideia. Tá? Mas aí eu determino qual que é a caixinha, ou eu vou criando caixinha e escrevo dentro dela? Você vai determinando, você fala assim, eu quero fazer um join table. Então você puxa, Tá. você puxa duas caixinhas na carry lá, que depois a gente vai ver, ele gruda para você. Entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Dá um clique duplo em cima da caixinha de importação de dados aí. Então você vai importar um dado. Então esse select aí, o que Uhum. vai fazer? Vai ser essa base esquisita aí, tá vendo? Vai my folder, só clica Essa aqui. isso, dá open, tudo bem. Antes da gente, ele não importou ainda, tá? Tá. Mas é isso que eu queria te mostrar aí. O que ele fez aí para você no caso que você está indo na mão? Ele está colocando aí as informações do arquivo que ele já entendeu. Tá. Tá? Assim que ele pegou o arquivo, ele já compreendeu como que era o arquivo. Uhum. Tá? Então, ele está entendendo aí que algumas coisas. Então, está no SAS, está no localhost, beleza? Ele está dando um nome, o dataset é a base. Tá. Tá? Toda vez que você vê dataset é a base. O SAS chama de dataset, as bases de dados aí. Ele está chamando essa base de dados de import. Tá? A gente vai trocar o nome dela daqui a pouco. Tá vendo Tá. que library aqui? Work, Uhum. library work. O que ele faz? Se você for do seu canto esquerdo, tem library aqui, ó, no seu canto esquerdo da tela, em cima do iniciar do Windows. Libraries, achei. Se você abrir esse cara aí, dá um clique duplo. Tá vendo que a work tá aí? Tá. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a base de dados que está em CSV e vai converter para a base para o formato SAS. E ele vai jogar dentro dessa biblioteca chamada work. Tá vendo aqui? Qual que é o lance dessa work? Que é a work é o trabalho. O lance dessa work é o seguinte: a gente vai importar a base para dentro da work. Tá. A hora que você fecha o SAS, tudo que está Uhum. dentro da work, ele apaga. Tá. Ele vai apagar. Então depois a gente vai fazendo isso com o tempo.
vou te mostrar uma maneira para você criar bibliotecas para você. E aí, Uhum. o que você jogar dentro daquela biblioteca, que nada mais é que como se fosse uma folder, tá? É uma folder, a Uhum. biblioteca é uma folder. Tudo que você jogar dentro daquela folder com um nome específico, ele não apaga mais. Então ele vai deixando as bases de dados para você lá. Por que Entendi. ele faz isso? Porque a Work é um espaço temporário. Então a gente está aqui nessas opções, né? Dá uma baixadinha aí, aqui nessa abinha de opções para a gente ver o que tem lá embaixo pra falar para você. Tá baixando. Tá. Aqui? É, isso. Então, aí ele vai colocar assim, quais que as opções do arquivo, ele está falando que é baseado na extensão do arquivo, ele vai gerar os nomes das variáveis no SAS, tá certo? Aqui, você tá vendo que ele coloca, tem várias formas do tipo de arquivo que você pode importar por ele, tá vendo? A gente está Uhum. importando o CSV e ele já entendeu isso, graças a Deus. E assim, você pode colocar como delimitador, o delimitador é assim, puta, ao invés de ser um CSV, os desgraçados colocam aquelas barrinhas, sabe essas barras aqui, ó, quer ver? Pipe, né? Barra. Não sei se você já viu alguns infelizes que pegam os dados e separam assim. Então o cara escreve a casa e faz isso aqui, aí escreve rua e faz isso aqui, sabe? Então você pode saber colocar o delimitador para ele. Toda vez que ele encontrar, ele vai fazer a separação para você dos campos que você tem. Certo. Tá? Então é um delimiter, como qualquer assim, delimiter. E aqui você tem, tá vendo que start reading aqui? Uhum. Pode falar para ele em qual linha você quer começar a leitura. Tá. Para que serve isso? Então vou te explicar o seguinte: alguns sistemas maravilhosos dado pela raça humana faz uma assim, a hora que você está num sistema X. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo lá onde eu trabalhava. Eu trabalhava com um sistema horrível que a hora que você pedia para importar uma base, se fosse o formato que você quisesse, CSV, TXT, XLS, qualquer formato, os infelizes faziam um favor de, nas primeiras 4 ou 5 linhas, colocar um monte de informação inútil. Qual que era a informação inútil? Ah, o nome do sistema, a hora que você puxou, colocar, sabe, um monte de linha que não servia para nada. Depois ele Uhum. começava a base estruturada. Então, o que a gente fazia? A gente começava a puxar a informação a partir da 5ª linha, porque as 5 primeiras, a partir da 6ª linha, porque as 5 primeiras era só blá 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 que não servia para nada. A partir da 5ª linha que você tinha a base de dados estruturada. Então você pode fazer isso com ele, entendeu? Então o cara te manda um TXT que o cara, na primeira linha do TXT tá assim, imported in, que dia é hoje? Imported in 11. 11/6/2020, às 15 horas e 31 minutos e tantos segundos, pelo sistema XPTO-KW, no local, tal, tal. Não serve para nada. Ele está só destruindo a sua base, porque a base estruturada vem embaixo depois, com as variáveis preenchidas, entendeu? E Uhum. aí você pede para ele apagar esse cara. O problema de qualquer base, eu até vi um cara, eu vi acho que ele é cientista da computação, falando uma coisa que eu dei muita risada. Ele falou assim: o homem foi para a Lua, a gente manda robozinho para Marte e a gente não consegue resolver problemas de importação, de formatos de importação de base em nenhum sistema. Todos os sistemas dão um pau, você tem que ficar abrindo a base, descobrir qual ela é. E é isso. Então, muitas vezes, a primeira coisa que você faz é abrir a base. Essa base que a gente está importando, a gente já sabe como ela é. Ela é por ponto e vírgula que a gente abriu na aula passada. Por isso que eu fico nessa encheção de saco aí. Cara, você pegou uma base, você não conhece, abre no WordPad, abre no Notepad++, vê como ela é. Porque se você for importar direto, vai dar pau? Vai dar pau. Entendeu? Você não sabe como ela é, você não sabe como o infeliz resolveu salvar. Então você fala assim, é CSV, não adianta porra nenhuma. O cara não colocou vírgula, colocou ponto e vírgula, colocou tabulação, tá? Então, é saber. Então, por isso que ele coloca esse cara aqui pra gente, se você quiser colocar a partir da linha assim, só colocar assim, linha 10, digita 10, Entendi. tá? O que eu acho legal dele é aqui embaixo, no código, tá? No código. Sim. O que ele fez? Ele escreveu o código para você de como é. Então, o que ele está fazendo aí? Ó? Tudo que for que ele começar com barra asterístico,
ele coloca comentário. Só é o Tá. comentário do código. Tá certo? Então ele vai gerar o código chamado import do arquivo BS, que é o nosso aqui. Ele coloca onde está sendo o caminho, tá certo? E o horário que está gerando o código. Ele gerou o código. Esse daqui. Tá? Tá. Isso aqui, esse percentualzinho aqui, percentual drop table work import, ele está mostrando para você, ele está criando, como se ele estivesse criando uma variável na memória. Isso aqui não é necessário fazer. Esse web drop table não precisa. Ele funciona sem ela também, Tá. numa boa. Aqui embaixo, isso aqui é a forma de importação do arquivo. Então, para ele importar um arquivo, o que ele está fazendo? Tá vendo? Ele se fala file name, então file name aqui, ele chama Uhum. ref file. Esse ref file é a variável que ele está criando. Ele está criando uma variável chamada ref file, e essa ref file vai ser um arquivo importado. Essa é a questão. Ele tá jogando tudo que está entre aspas aqui, que é folders mais folders e o nome da base, ele está jogando dentro dessa variável que é chamada ref file, tá vendo? Tá. Legal. É isso. Ele está criando uma variável e essa variável ele está jogando esse caminho, esse texto aqui que é um caminho. Aí ele Uhum. faz esse procedimento de importação, que é o proc import dele. Tem duas maneiras de você importar dados no SAS. Tá? Assim, duas maneiras que eu conheça, tá certo? Uhum. O mais comum é o proc import, é um procedimento, né? É um procedimento de importação. O outro é você importar na unha. Você monta um dataset de importação, que é a própria linguagem do SAS, e lá dentro você vai especificando cada campo que você tem dentro da base. Só que o ruim disso daí é o seguinte: você tem que especificar o campo, especificar o formato do campo, especificar como que ele vai fazer a leitura. Ou seja, esse procedimento aqui, ele já faz tudo isso para você, ao invés de você ficar digitando um código de, sei lá, de um monte de linhas, como teria que ser aí para todas as variáveis que a gente tem. Ele Uhum. entende dessa forma aqui. Então, o que ele está fazendo? Ó, faz um procedimento de importação. O caminho vai ser onde tá dentro desse ref file. Certo. O tipo é CSV. Exatamente. O Perfeito. resultado vai ser para a biblioteca Work. Ela vai importar isso daí. Esse ponto import é o nome da base. Ele está chamando a base de import. Ah, tá, entendi. Achei que era um Então, método. não, aqui é o nome da base. É aqui que a gente vai mudar. Então ele fala assim, ó, na biblioteca, qual que é o nome da base? Ele vai chamar de import, vai chamar de cartões. Entendeu? Sem o tio, tá? Sem o tio. Só escrever cartão. Ele não me deixa editar. Ah, perdão, eu esqueci. Copia todo esse código aí, dá seleciona todo. Ah, foi? Tinha um botão ali escrito Edit. Perfeito. Legal. Fica mais. Tá vendo que ele gerou um program para você? Aqui? Depois Sim. você pode salvar esse program que você salva esse roteiro, esse script, essa linguagem aqui. Tá, eu salvo aqui mesmo, né? Pode salvar. Salva. Aí, pronto. Agora já está salvo, vai ficar tudo salvo aí. Aí o que vai acontecer? Ele vai salvar na biblioteca Work, o nome vai cartões. Esse get name é importante, tá? Porque é o nome da coluna. Você está falando para ele que as suas variáveis têm nome. Ou seja, você está falando para ele o seguinte: a minha primeira linha de leitura é o nome das variáveis. Entendi. Se você não faz isso aqui, ele vai gerar as variáveis com o nome de call, que é de coluna. Coluna 1, ele vai chamar call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. E o nome das variáveis vai entrar como primeira linha da população da tabela. Entendeu? Entendi. Então você fala, tem, né? Pegue os nomes? Sim, porque então ele vai entender. Então na primeira linha tem os nomes das minhas variáveis. É isso que ele está falando para mim. Tá? Aí, Entendi. onde está esse work import lá no começo, você pode salvar, coloca cartões também, esse drop table. Ah, tá. Tem que mudar em todos os lugares, né? Acho que só nesse proc import aqui que não, né? Que isso daqui é uma. Esse é o procedimento. Tá. Esse é o único que eu não tenho que mudar, mas de resto
É o Sim, nome do negócio mesmo, né? é o nome da tabela, Data da base. set. Do dataset. Agora Tá, seleciona todo mundo. Acho que é Ctrl A. Você deu um Ctrl A e seleciona todo mundo. deixa eu testar. Isso. Aperta F3. Isso. Se der erro, então vamos lá. Vai nesse log aí. Se tem o Os logs. código e se tem o log. Se der erro, ele vai aparecer para você qual linha deu erro. Aí não deu erro nenhum. Como que a gente sabe? Porque não apareceu nada em vermelho. Tá vendo aqui? Ele coloca até uma legenda. Ele tá bonito agora, ele tem até legenda. Se aparecer erro, ele vai colocar onde apareceu o erro, ou um warning, ou alguma nota dele. Entendeu? Ele não apareceu. Apareceu umas notinhas, bonitinho, tudo ok. E ele apareceu aqui. Ah, para aí, bem nessa tela. Volta. O que você está vendo exatamente nessa tela aí é as entranhas do proc import. Uhum. Ó, olha como ele faz o proc import na verdade. Ele começa assim, ó, data, work, cartões. Tá vendo lá? Na linha Uhum. 36. Todo o procedimento, qualquer procedimento dele, nada mais é que que linguagens dataset que estão por trás. Então ele está escrevendo assim para você. Ó, quando ele escreve data, escreve uma biblioteca, uma lib, ponto, então work, ponto, ele está criando. Isso aqui é criação de uma tabela. Tá. Gerando uma tabela. Ah, eu vou criar uma tabela dentro da work com o nome cartões. Uhum. Esse percentual let, isso aqui, e ele coloca underline e firam igual a zero. Esse percentual let aqui, isso aqui é uma variável que a gente chama de variável externa. Ou seja, você pode criar variáveis. Como assim? Você pode gerar um programa cheio de variável, por exemplo, nome de uma tabela, data, qualquer coisa, e você pode fazer essa variável ficar permeando por um monte de rotina do SAS. Então, o que eu estou querendo falar para você? Eu posso, algumas variáveis, por exemplo, variáveis de cálculo, que eu preciso na tabela A, depois vai para a tabela B, sobe para a tabela C. Então, assim, eu quero a média de uma tabela que compare com a média da outra, de uma tabela A que compara com uma outra tabela B. E o que eu Uhum. faço? A gente cria esse percentual let e coloca o nome dessa variável. Ele cria uma variável que chama variável global. Essa Tá. variável global, ela fica dentro do sistema SAS e toda vez que você a chamar, ele traz a informação que você calculou dela. Então, essa é a vantagem dela. Então, por exemplo, você quer fazer comparações, você pega uma base, você cria várias variáveis globais, ele faz Tá. essa comparação, guarda com ele. Aí ele faz esses cálculos, guarda com ele. Aí você roda um monte de rotinas. Aí você quer comparar essas variáveis com os resultados das rotinas que você tem. Você consegue, você chama essas variáveis globais e pede para ele utilizar Sim. e comparar com as variáveis que você está calculando. Mas isso você consegue definir lá durante a análise também ou não? Só no momento da importação? Você pode definir isso daí num outro programa e pedir para ele rodar antes. Porque que você pode fazer o seguinte, você faz encadeamento de programas, né? Encadeamento do seu workflow. Então você Tá. pega um primeiro programa, uma primeira tela em branco, fala assim, importação, por exemplo, variáveis globais. Você manda ele subir todas para a memória. Ele abre Uhum. todas isso daí na memória. Segundo, calcular essas variáveis globais. Ele calcula tudo. Terceiro, importa a base. Quarto, faz cálculo. Quinto, faz análise. Sexto, monta um e-mail. Sétimo, envia um e-mail. Então você monta 7 passos com coisas como esse daqui, linka todo mundo. Uhum. Se você linkar todo mundo, ele vai embora. Ele faz. Assim que você pede para ele rodar, ele roda o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E ele roda na ordem que você colocasse, entendeu? Ele faz o Sim. procedimento na ordem. Isso é bem legal dele. É como se fosse rotinas e subrrotinas interligadas. Tá. Aí, então o que ele está fazendo? Essa primeira linha de baixo do dataset que ele começa com uma barra asterisco, isso daí é um comentário. Ele está falando assim, ó, ele está setando o erro de detecção da macro variável.
Tá certo? Ou seja, ele está criando uma variável para ver se tem erro ou não na sua base, se a sua base existe, se a sua base tem algum erro. Entendeu? Então, se não tem erro, beleza, ele vai embora. Agora, nesse infile aqui, ó. Tá? Nesse infile, ref file. Esse ref file é aquele caminho que a gente passou para ele, tá vendo? Sim. Então, olha só. Qual que é o delimiter que você que está falando que é? Vírgula. Vírgula. Tá vendo? Ó, então ele falou, dentro desse arquivo refile, o delimitador é a vírgula. Tá? Então a gente vai começar. A primeira observação, ó, first orbs, é a 2, porque a gente pediu para falar que a primeira tinha get name. Entendeu? A primeira observação é os nomes. Então ele está pegando a partir da segunda. Tá? Tem esse misover ODS aqui, o DSD eu não consigo entender que tem esse. DSD? É. Tá, é questão dos missings. Se tiver missing, taca o pau, né? Pega do mesmo jeito, não tem problema. Aí aqui embaixo, ele tá fazendo as formatações para você. Então ele tá falando assim, ó, olha só que legal. Qual que é a diferença? Vamos dar uma olhada na diferença entre este informat e esse format aqui, só pra gente dar uma entender. O que ele faz? Informat é tirar o formato. E format é colocar o formato. Então, o que ele fez? A primeira variável da sua base chama step. Por que chama step? Porque você colocou get name e ele leu step. Aí ele pegou o step e fala, tá bom, vamos tirar o formato dela. Qual que é o formato que ela tinha? best32. Então tá, é como se ele limpasse as variáveis, entendeu? Limpa todas as variáveis para você. Depois que ele limpou todas as variáveis para você, para não ter mais problema, ele vem e reconstrói essas variáveis no formato dele. Sacou? Porque daí você não vai ter problema. Ele não tem problema de importação. É uma forma inteligente que ele achou para resolver problemas de importação de bases de dados. Nesse caso, ele reduziu, né? Foi de 32 para 12. Isso. Mas no Cutter eu tô vendo que mantém a mesma. Alguns ele mantém a mesma, outros ele vai mudar. Ele vai avaliar se precisa mudar ou não, se não precisar, ele mantém. Exatamente. Tá. Ele sempre acerta? Não. Né? Não. Sim. Certo? Não. Quando de repente você faz alguma coisa que der erro, você pode simplesmente pegar isso daqui, copiar e rodar isso daqui. Porque se você voltar lá no seu programa, no código, você rodou um proc import e o proc import estava por trás dessa porra toda aqui. Concorda? Verdade. Você pode simplesmente rodar isso daqui se você quiser. Vai funcionar? Vai, da mesma forma. A gente vai fazer para você ver como que funciona. Vamos terminar de decodificar aqui e depois a gente vai ver. Então, o que ele está fazendo aqui é gerando as variáveis e a formatação dela. É como se você estivesse fazendo uma declaração de variável dentro de um VBA. Vai, a grosso modo é isso. Tá? Desce um pouquinho. Ele vai em input. Aqui, tá vendo que tem input? Aqui no input ele vai imputar as variáveis, ou seja, vai preencher as suas variáveis. Né? Ele vai fazer os preenchimentos das suas variáveis. Aí é isso, parceiro. Ele vai preencher com as informações que tem. Então você gerou as variáveis que você tem e ele vai preenchendo as suas variáveis da melhor forma possível. Agora, vamos lá. Sobe um pouquinho aqui no formato. Olha só. Tá vendo que o merchan tá assim, ó. Format, merchan, cifrão 13 ponto. O merchan é uma string. Quando ele quer declarar uma string e o tamanho dessa string, ele coloca cifrão. Tá vendo? Cifrão. E coloca quantas posições você quer. No caso, ele quer 13 posições. Sacou? A categoria, se você pegar a categoria tem 19 posições. Certo. Entendeu? Ou seja, ele identificou que dentro de a maior célula que você tem dentro da categoria é 19 posições. O maior nome, tá? Tem 19 caracteres de string. O SAS entende apenas dois tipos de variáveis. Numérico e string. Qualquer outra coisa para ele é formatação. Então,
Mesma coisa que o Excel. A data é a data é um número. É um número, para o SAS é um número. E ele você muda somente a formatação, que ele tem buzilhões de formatação de datas. O número ele chama de best, né? Esse best aqui que você está fazendo, ele tá pegando o melhor número possível real. Tá. Números reais, ou seja, números contínuos. Uhum. Tá certo? No caso aqui ele tá pegando com 12 posições, eu não precisaria ser 12 até, porque é só 0, 1, mas enfim, ele pega a melhor maneira de interpretar esse número. Se você pegar amount, aqui, a mesma coisa, tá? Sim. Ele vai te dar a mesma coisa. Aí desce lá. Então, perceba aqui que no input, aonde é string, ele colocou o cifrão na frente. Tá vendo? Uhum. Aonde Sim. não é string, ele não coloca nada. Viu? E? Aí ele fala assim, ó. Se for erro, então chame esse input aqui, tx, é uma função interna dele, que ele está chamando esse cara aqui, sobe lá em cima. Começo. Onde que ele declarou esse cara aqui? Tá vendo? O percentual let aqui? Sim. 0. O que ele fez? Ele criou essa variável chamado se erro, né? Um se erro, essa desgraceira aí, igual a 0. Ele criou uma variável, falou, ó, chama essa variável igual a 0. Beleza. Aí ele vai lá embaixo e fala assim, meu, se essa variável for 1, então deu pau. Ele fala assim, ó, se acontecer um erro, isso aqui também é uma variável global. Geralmente quando ele começa com esse underline aqui, são variáveis globais que são internas do SAS. Ele fala assim, ó, se isso aqui for o erro, então chama esse cara aqui. Sim, Sim. put x, ou seja, imputa nessa sua variável que você colocou 0, imputa 1, tá certo? E jogue o erro que aconteceu para você na tela. Onde que vai acontecer o erro? Tá vendo? Tem tudo note em azul. Ele vai colocar o erro em vermelho para você e vai falar na linha tal, na linha X, na linha Y, na linha Z, aconteceu um erro. Na linha desse código aqui ou do arquivo que eu estou subindo? Pode ser na linha do código ou na linha do arquivo. Ah, tá. Entendeu? Mas ele vai te discriminar o que ele está querendo dizer para você. Uhum. Aí aqui ele te traz informações, ó. Então nota, o arquivo em file é. Então ele coloca esse file name, onde que ele está trazendo para você, quem que é o proprietário, qual que é o acesso permitido, né? Qual que é a última modificação que foi feito esse arquivo, qual que é o tamanho do arquivo, né? Em bytes ele está colocando aí para você. Aí ele coloca quantas linhas foram gravadas, tá vendo? Foram lidas no arquivo, tá? Qual o comprimento máximo, tá certo? De uma linha, qual que é o dataset onde que ele foi gravado, né? Porque você pode olhar aqui, por exemplo, quantas linhas ele tem? 594643. Então tem 594643 observações e 10 variáveis. Beleza, deu tudo ok. E ele te dá o tempo de processamento na sua CPU, o tempo real e o tempo de CPU que foi gasto para fazer isso. Caramba. Ele te dá tudo aí para você. Entendeu? Entendi.